Olá, queridos alunos da terceira série. Esse vídeo conterá a correção das atividades do tema Lima Barreto, um projeto de Brasil. Então já deixem no jeito aí o caderno de vocês, as anotações, lápis, borracha, para poderem corrigir as atividades. Tudo bem? Junto com essa correção, nós teremos também um material bônus, Monteiro Lobato, o Caboclo e os Problemas da Mestiçagem, que são os segundo e terceiro dos 4 autores principais do pré-modernismo que nós estudamos. Essa correção refere-se às atividades online da semana 17 de maio. Então eu sempre sugiro que vocês coloquem as datas e os títulos das atividades para ficar bem mais organizado para vocês encontrarem depois, tudo bem? Ao fundo aqui nós vemos Lima Barreto e vamos então para a atividade Um Projeto de Brasil. As narrativas de Lima Barreto têm muito de crônica. O que é crônica? Um gênero jornalístico. E Lima Barreto exercia essa função de jornalista. Então ele retratou muitas cenas cotidianas, linguagem objetiva, ele fugiu um pouquinho, se distanciou daquele artificialismo que havia na época pré-modernista. Incorporou construções típicas da linguagem oral. Então, ao fazer isso, o que aconteceu? O público em geral, a crítica em geral, se desagradou das escritas, das obras de Lima Barreto. Ele colocou muita observação pessoal, romance, conto, tudo isso tinha uma pessoalidade de Lima Barreto. Um texto, um livro, que se destacou é Triste Fim de Policarpo Quaresma. Tá? Então é uma obra muito interessante de Lima Barreto. E ele mostrou a burocracia do Brasil da Primeira República nesse livro. Tudo bem? Aqui eu passei para vocês um fragmento do Triste Fim de Policarpo Quaresma, quando o protagonista resolve dedicar-se à agricultura para provar a viabilidade do Brasil e seu potencial de crescimento. E o capítulo No Sossego realmente destacava isso. As questões que nós vamos corrigir. Com base no trecho lido, qual é o valor simbólico da agricultura na utopia de Policarpo Quaresma? Para Policarpo Quaresma, a produção agrícola seria uma dádiva da generosa terra brasileira a seus filhos, assim como o trabalho do agricultor, um ato de paixão pelo país. Pela agricultura, seriam estabelecidos fortes elos entre o cidadão e sua pátria, superiores àqueles que seriam criados pela cultura e pelas instituições. Questão número 2. Explique o efeito de sentido obtido pelo emprego do futuro do pretérito no trecho. E do seu exemplo, nasceriam 1000 outros cultivadores. O verbo nascer, aqui conjugado como nasceriam, está no futuro do pretérito. Era para vocês explicar, então, o efeito obtido com essa utilização do verbo. Resposta: o emprego do futuro do pretérito nesse trecho representa o idealismo característico de Policarpo Quaresma. Mais especificamente, essa forma verbal expressa a projeção feita pela personagem de que seu projeto de aproveitamento máximo do potencial agrícola brasileiro obteria êxito e serviria de exemplo para outros cultivadores. Ok? Questão número 3. Que componente do nacionalismo de Policarpo Quaresma se evidencia em seu desejo de dispensar argentinos e europeus da produção agrícola brasileira? Resposta: o desejo de dispensar argentinos e europeus revela a xenofobia, isto é, a rejeição àquilo que não é do país. Muitos de vocês entraram em contato comigo, E a gente foi indo, Não vou citar os nomes aqui, mas a gente observou exatamente esse aspecto da xenofobia, rejeitar aquilo que não é nosso, no caso aqui de nações, pessoas das nações argentinas e europeias. Questão 4.
O discurso indireto livre, em que a fala interior da personagem aparece misturada ao discurso do narrador, está presente em várias sequências do trecho. Transcreva um exemplo e explique o efeito geral obtido por esse recurso. Então nós temos aí na resposta: como era tão simples viver na nossa terra, chegar tarde, mas não a ponto de que não pudesse antes da morte travar conhecimento com a doce vida campestre e a feracidade das terras brasileiras. Tá? Então esse tipo de recurso, o discurso indireto livre, quando o narrador fala com a voz do personagem, permite a imersão das formulações do pensamento de Policarpo Quaresma, sem a intermediação do narrador, dando representação direta ao estado de espírito da personagem. No caso, então, o ressentimento, a ingenuidade do personagem são refletidos na fala do narrador. E sobre Monteiro Lobato, o que nós podemos falar? Bom, pela foto aí já fica claro, né? Falou em Monteiro Lobato, na hora nós lembramos do Sítio do Pica-Pau Amarelo, das obras infantis, dos seus personagens infantis. Mas, como nós estudamos nas aulas do Google Meet, Monteiro Lobato escreveu também obras críticas, obras que denunciavam questões sociais muito relevantes para a época, principalmente se tratando da questão do caboclo. Esse texto Pé no Chão, de Monteiro Lobato, é um mini conto, deixou bem claro isso, né? A situação ali das mulheres que foram engenhosas e puderam assim cumprir com as regras ali do grupo escolar e enfrentaram as situações difíceis de rejeição por parte da sociedade de uma forma geral, quando as crianças iam para a escola com um pé calçado e o outro não. Então ele estava ali fazendo uma crítica muito dura a essa exclusão social dos caboclos. As histórias de Monteiro Lobato geravam realmente uma comoção, uma surpresa, há pouco aprofundamento dos dramas morais das personagens. Muitas vezes o autor era cômico ao caracterizar o caráter do personagem, usava muita sátira. Né? Lembram lá das Dores? Era boazinha, mas aí ele esculhambou com a mulher. Então não tinha ali nada que não fosse irônico, que não fosse satírico. Certo? Então a descrição da personagem mostra a tendência de Lobato de caricaturar um personagem, exagerar o traço característico e de uma forma mais específica, uma visão preconceituosa que desvaloriza a mulher. Aqui eu trouxe para vocês um trecho do Urupês, para vocês tomarem conhecimento, onde ele apresentou o caboclo, trabalhador rural, como um preguiçoso, um ignorante e um apático. E é isso tudo retratado no personagem símbolo do caboclo, Jeca Tatu. Tudo bem? O verdadeiro sítio do Pica-Pau Amarelo. Vocês sabiam que existe um sítio do Pica-Pau Amarelo? Fica na cidade de Taubaté, São Paulo. No centro da cidade tem uma estátua de Monteiro Lobato e dentro do sítio do Pica-Pau Amarelo também tem uma estátua para homenagear Monteiro Lobato, o criador do sítio. Usa-se muito o teatro para cativar as crianças, então eles fazem encenações teatrais para as crianças. Caracterizam-se como os personagens que foram eternizados na literatura brasileira. Destaque aí para o Visconde e para a Emília. O Sítio do Pica-Pau Amarelo tem um museu, tem área de lazer, lógico, para as crianças. E é óbvio que eu estive lá. Né? Essas crianças eram do 6º ano, em 2012, e eu fiz uma excursão para o Sítio do Pica-Pau Amarelo para levar elas e conhecer a obra de Monteiro Lobato. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Verifiquem as respostas de vocês e até o próximo.